Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 50 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 6 de outubro. Padre Matias conta para Paulino que Justina e Ramiro tiveram uma relação de muitos anos. Paulino diz que Ramiro é outro idiota como ele, que apunhalou Rodolfo pelas costas. Renata diz a Lucrécia que sabe que Juliano e Lorena vão se casar, que os viu e eles pareciam felizes e apaixonados. Lucrécia pergunta aonde ela os viu. Renata disfarça e diz a Lucrécia que não é verdade que viu eles, só queria ver a cara que ela ia fazer. Renata diz a Lucrécia que Juliano e Lorena moram em Xalapa e ela nunca foi lá. Juliano liga para falar com o pai e Josué conta para ele como encontrou bêbado e dormindo na frente da escola. Lorena chega na casa de Juliano e pede para ele deixar ela ficar ali. Juliano diz que não pode e que vai agora mesmo para São Pedro. Lorena diz que Juliano não pode ir no momento em que ela mais precisa dele. Juliano diz que se trata do seu pai e ele também precisa dele. Lorena não consegue convencer Juliano a ficar e vai embora com muita raiva. Rosário pressiona Branquinha para lhe contar tudo o que houve entre Carmelo e ela. Sem saída, Branquinha conta para Rosário que engravidou de Carmelo, mas diz que sofreu um acidente e perdeu o bebê. Cruel, Rosário diz para Branquinha dar graças a Deus por não ter trazido ao mundo outro bastardo como ela e a proíbe de contar para Lucrécia. Rosário ameaça a colocar a Branquinha na rua e deixá-la sem emprego se Lucrécia ficar sabendo de alguma coisa. Rodolfo diz a Paulino que confiou em Justina, mas ela voltou a traí-lo. Primeiro com Ramiro e agora só Deus sabe com quem. Matilde diz a Lorena que ao invés dela ficar estressada, deveria ser compreensiva com Juliano, que é isso que uma boa companheira deve fazer. Lorena diz que a tia tem razão e que vai arrumar as coisas dela para ir com Juliano. Lorena diz que não quer nem imaginar o que pode acontecer se Juliano voltar a ver a Lucrécia Córdova. Matilde convence Lorena a não ir, pois tem que participar das missas do pai e da leitura do testamento. Matilde pede para Lorena confiar no noivo e que tem certeza que Juliano a ama. Um e-mail anônimo é enviado para a Fazenda Milagres e Branquinha lê para Lucrécia. No e-mail afirma que o contrato com o senhor Ernesto Mendes Abas continua de pé, mesmo depois da morte dele. Lucrécia se alegra com a notícia, mas fica desconfiada da pessoa que pode estar por trás daquele e-mail. Rodolfo dá um belo tapa na cara de Justina. Furioso, pergunta quem é o novo amante dela e diz que a viu entrando no carro de um homem. Justina nega e diz que não saiu de casa. Rodolfo não acredita nela e grita pedindo para ela sair do quarto. No escritório de Ordorica, Renata fica sabendo que Carmelo quer vender a casa de Rio Branco. Rosário discute com Carmelo por ele ter tido um relacionamento com Branquinha e diz que se Lucrécia ficar sabendo disso, vai mandá-lo para o inferno em 2 segundos. Lucrécia conversa com Delfina sobre a sua suspeita de que Juliano seja o encarregado pelos negócios de Ernesto. Delfina diz a Lucrécia que se Juliano for mesmo o encarregado, quando Rosário souber, é capaz de queimar toda a plantação só para desfazer o trato. Carmelo conta para Rosário os problemas que está passando e diz que não tem dinheiro para pagar a hipoteca da Alamos. Rosário não gosta nada de saber disso. Justina procura Ordorica no escritório e diz que eles têm que terminar porque o marido dela está suspeitando e ela, de maneira alguma, vai permitir que ele saiba. Ordorica diz a Justina que a ama e pede para ela deixar o marido e se casar com ele. Justina não aceita e diz a Ordorica que não pode e nem quer vê-lo mais e manda ele se esquecer dela. Carmelo manda Lucrécia se arrumar para eles saírem.
Justina chega em casa e Josué diz que o pai não está, que quando chegou encontrou a porta aberta. Na frente do restaurante, Carmelo obriga a Lucrécia a segurar a mão dele e diz que quer que vejam que eles são um casal. Carmelo pede para Lucrécia beijá-lo ali, na frente de todo mundo. Lucrécia se irrita e diz que ele está louco, que já chega, que acabou todo aquele joguinho e se levanta. Carmelo tenta impedir Lucrécia de sair e chama a atenção de todos no local. Lucrécia manda Carmelo deixá-la e vai embora do restaurante sozinha. Juliano chega em São Pedro e Lucrécia e ele se encontram depois de 3 anos. Juliano diz a Lucrécia que é o cúmulo, que ela é a única pessoa que ele não gostaria de encontrá-lo. Lucrécia diz o mesmo e pergunta o que ele está fazendo ali. Juliano diz que aquela também é a cidade dele e ele pode ir quantas vezes ele quiser. Lucrécia diz que o que chamou a atenção dela é que ele tenha voltado exatamente nesse momento. Juliano diz que ela pode acreditar que se ele não tivesse um motivo não teria ido ali e vai embora sem dizer mais nada. Juliano encontra o pai na praça e o leva para casa. Carmelo alcança Lucrécia, irritado, pergunta como ela se atreve a fazer um escândalo na frente de todo mundo. Lucrécia diz que quem fez o escândalo foi ele e não ela, e deixa claro que não é mulher dele e que ele não pode obrigá-la a representar uma peça de teatro falsa e absurda. Carmelo coloca Lucrécia à força no carro e os dois vão embora para casa. Justina recebe Juliano muito feliz. Rodolfo avisa ao filho que eles vão dividir o quarto. Juliano diz à mãe que, pelo que vê, as coisas ali não mudaram. Justina se faz de inocente e diz que o pai dele continua pensando que ela o engana com quem passa na rua. Em seu quarto, Lucrécia relembra seu reencontro com Juliano e se pergunta por que ele voltou. Lorena liga para Juliano, pede para ele perdoá-la por ter sido tão egoísta e pede para ele prometer que vai voltar o mais rápido possível. Juliano diz que a entende e promete que vai voltar logo. Rosário conta para Paulino que Carmelo teve que hipotecar Álamos e diz que o dever deles é ajudá-lo ou o banco vai ficar com a propriedade. Carmelo bebe demais e escuta o pai dizendo que Lucrécia Córdoba nunca vai ser dele. Furioso, Carmelo grita que odeia o pai e manda ele sair dali.